Oi, turma, tudo bem? Cordiais saudações. Sejam bem-vindos à nossa quinta semana de aulas do curso, de licenciatura em Geografia, especificamente na nossa disciplina Leitura e Produção de Texto, certo? Essa semana a gente vai estudar um texto importantíssimo nos gêneros textuais acadêmicos, que é o texto dissertativo argumentativo, muito conhecido nas provas, nos exames e nos concursos vestibulares Brasil afora. Certamente, quando você vai se submeter a um concurso, é um texto dissertativo argumentativo que é pedido aos candidatos, uma vez que nesse texto você precisa provar três coisas. Você precisa provar que você tem conhecimento sobre o tema, que você tem repertório sociocultural sobre o tema, que você consegue defender um ponto de vista sobre esse tema e que você consegue escrever de acordo com as regras da língua portuguesa, as regras formais, né? A língua portuguesa em sua formalidade, tá bom? Vou fazer aqui uma apresentação para vocês, rapidinho, tá? A gente vai aprender hoje o passo a passo de como fazer um texto dissertativo argumentativo de acordo com as regras socialmente aceitas, certo? E nesses processos de concursos, de vestibulares, aos quais nós todos estamos submetidos, certo? Todos os exemplos que eu vou mostrar aqui para vocês são exemplos reais de estudantes, né? Estudantes que eu convivi ao longo de toda a minha vida como professor de língua portuguesa, de produção de texto, professor de redação, tá bom? Então aqui a gente tem o que é o texto dissertativo argumentativo, como eu já falei para vocês, é um tipo de texto muito popular, extremamente comum, né, nos processos seletivos que nós estamos submetidos, e ele apresenta sempre uma estrutura rígida, né, uma estrutura fixa, que é aquela estrutura de três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, nessas videoaulas, estudantes, que trata exatamente sobre a persistência do racismo na sociedade brasileira. Toda proposta de redação, ela não traz o tema cru, certo? Ela sempre apresenta textos que nós chamamos de textos motivadores, que, como o próprio nome diz, serve para motivar, para estimular as ideias do produtor do texto, tá bom? Então, aos estudantes foi apresentado o tema A Persistência do Racismo na Sociedade Brasileira. E aí os estudantes, cada um a seu modo, produziram as suas teses. A tese tem esse nome forte, esse nome pomposo, mas nada mais é do que a defesa de um ponto de vista. É o seu olhar a respeito do tema que você acabou de defender, de ler, né? É a ideia que você vai defender ao longo da sua produção textual, do seu texto dissertativo argumentativo. Então, ao mesmo tema, os estudantes podem produzir diferentes teses. Então, ao tema A Persistência do Racismo na Sociedade Brasileira, um estudante produziu a seguinte tese: o comportamento racista ainda é muito comum no Brasil. Outro estudante escreveu a seguinte tese: políticas públicas antirracistas têm contribuído para coibir o racismo estrutural no Brasil. Veja o mesmo tema, mas teses totalmente diferentes. Perceba que a tese nada mais é do que uma frase, uma oração que tem verbo, que tem sentido completo e que expressa o seu pensamento a respeito daquele tema, o seu posicionamento, o seu ponto de vista a respeito daquele tema. É algo muito simples, você não precisa explicar muito, é só uma frase, uma sentença que tem sentido completo, que tem verbo e que expressa exatamente o seu olhar a respeito do tema que você acabou de ler,
acabou de se encontrar, que acabou de ser proposto para você. Percebam que a tese que você vai escrever, você vai defender até o final da redação. Então, é muito importante você produzir uma tese defensável, que você tenha argumentos para defender aquele seu olhar, aquele seu ponto de vista, que nós chamamos aqui de tese. No material que vocês vão ter disponível no AVEA, tem vários exemplos de temas que eu apresentei para os estudantes e as teses que eles foram desenvolvendo, tá bom? A gente tem diferentes temas com diferentes teses que os alunos desenvolveram. Vamos ver esse exemplo aqui. Eu dei o seguinte tema: combate à violência doméstica. E uma estudante fez a tese: ainda é enorme a quantidade de vítimas de violência doméstica em nossa sociedade. Perceba como a tese é simples. É simplesmente uma frase, uma sentença, certo? Que tem sentido completo e que mostra o que você pensa a respeito do tema que você recebeu. Fez a tese, é a primeira coisa que você tem que fazer. Quando você pega a proposta de intervenção, a primeira coisa que você tem que fazer é esta tese, tá bom? Escrevendo a tese lá no seu rascunho, você já pode desenvolver os seus argumentos. E como é que você desenvolve os seus argumentos? Perguntando por que a tese que você fez. Então, essa estudante, ela desenvolveu a tese: ainda é enorme a quantidade de vítimas de violência doméstica em nossa sociedade. Ela perguntou por quê, a própria tese que ela fez. E ela tem que encontrar duas respostas que sejam diferentes, certo? Que são exatamente os argumentos que ela vai desenvolver. Então, por que ainda é enorme a quantidade de vítimas de violência doméstica em nossa sociedade? Porque a maioria dos casos, as mulheres têm medo de denunciar e porque as penas são pequenas para esse tipo de crime. Perceba que os argumentos são respostas à pergunta por quê, que você fez a tese, e semelhante à tese, são respostas curtas. Você não vai explicar muito. Essa explicação você vai dar lá na frente, no desenvolvimento. São frases, são sentenças curtas, que tenham sentido completo e que também tenham verbo. Quando você tem a tese e dois porquês e duas respostas à pergunta por que você fez a tese, você tem dois argumentos. Agora, você pode juntar a sua redação e o seu primeiro parágrafo, a sua introdução, está pronta. Ainda é enorme a quantidade de vítimas de violência doméstica em nossa sociedade, porque, na maioria dos casos, as mulheres têm medo de denunciar e as penas são pequenas para esse tipo de crime. Veja que beleza. Uma introdução simples, mas que ela deixa claríssimo qual é a tese e quais são os argumentos que serão utilizados durante toda a redação, certo? Perceba que o produtor desse texto, ou a produtora desse texto, utilizou os elementos coesivos. O porquê entre a tese e o argumento 1, e o i entre o argumento 1 e o argumento 2. Os elementos coesivos servem exatamente para fazer essa costura entre as partes do texto. Então, o primeiro parágrafo está prontinho. Simples, tem um ditado que diz que o menos é mais, né? Simples, mas direto. Qualquer corretor de redação, ao ler essa introdução, vai identificar claramente qual a tese que vai ser defendida e quais os argumentos que vão ser desenvolvidos ao longo da redação. Tá bom? Mostrar aqui mais um exemplo sobre a persistência do racismo na sociedade brasileira. Esse foi o tema. O estudante fez a seguinte tese: em pleno século XXI, práticas racistas sobrevivem no Brasil. Essa foi a tese dele. Quando ele pegou a redação, ele escreveu essa frase. Esse é o posicionamento, o ponto de vista que nós chamamos de tese. A esta tese, ele perguntou por quê. Por que em pleno século XXI práticas racistas sobrevivem no Brasil? E ele encontrou duas respostas. Porque o brasileiro parece não ter se desapegado da herança colonial da escravidão africana e porque as políticas públicas de inclusão e empoderamento do negro ainda são insuficientes. Então, ele junta tudo e ele tem o primeiro parágrafo dele. Em pleno século XXI,
práticas racistas sobrevivem no Brasil, visto que o brasileiro parece não ter se desapegado da herança colonial da escravidão africana, e, além disso, as políticas públicas de inclusão e empoderamento do negro ainda são insuficientes. Então, perceba que nós temos aí tese e dois argumentos bem articulados pelos elementos coesivos escolhidos pelo autor do texto, visto que, e além disso, fazendo exatamente esse jogo, essa ideia de explicação e de adição logo em seguida. Tá bom? Então, a estrutura de uma introdução deve ser simples, deve ser exatamente essa: a tese, o argumento 1 e o argumento 2. Entre a tese e o argumento 1, você deve colocar sempre uma conjunção explicativa, pois, porque, visto que, dado que, ou qualquer uma da sua escolha, desde que tenha essa ideia de explicação. E entre o argumento 1 e o argumento 2, você utiliza uma conjunção aditiva, que é justamente para dar essa ideia de soma, de adição. E, além disso, bem como, ou qualquer outro da sua escolha. Muito cuidado com a pontuação. Ponto final no lugar do ponto final, vírgula no lugar da vírgula. Daqui a pouquinho a gente se encontra para falar exatamente sobre como fazer o desenvolvimento. Veja que a introdução foi bem simples. Vamos partir agora para o desenvolvimento.